O que acontece com o São Paulo Futebol Clube? Um time que em 2008 era referência no Brasil, era o time com a melhor administração, era um time que estava sempre pagando tudo em dia, tinha o melhor time do Brasil, era o maior time do Brasil, tinha um dos estádios mais modernos do Brasil. Era um time completo. São Paulo era exemplo, era referência para todo mundo. E hoje, o São Paulo é um time completamente sucateado, um time que está com um departamento médico ridículo, um dos piores do Brasil, toda hora os jogadores estão saindo machucados. É o time que sofre para ficar no meio de tabela do Brasileirão. Então, realmente, a gente precisa entender o que acontece com o São Paulo, que hoje até salário está atrasando. Oi, eu sou o Vini, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui nesse canal. E hoje a gente vai falar sobre o São Paulo Futebol Clube. Vamos falar do meu tricolor, o que está acontecendo com o São Paulo. Primeiramente, a gente tem que voltar. Vamos voltar no tempo, vamos para 2008, para falar do auge, para falar quando a gente estava no topo. Vamos lá. Em 2008, o São Paulo era o atual tricampeão brasileiro, eram 3 títulos seguidos do Brasileirão. Lembrando que antes disso, em 2005, o São Paulo foi campeão da Libertadores e campeão do mundo. Nesse momento, o São Paulo estava no topo. O São Paulo era o time brasileiro com mais mundiais, isso ainda é. Era o time brasileiro com mais Libertadores, era o único tricampeão. O São Paulo era o time brasileiro com mais... Era o time com mais brasileirões, né? O São Paulo tinha 6 títulos do Campeonato Brasileiro, ninguém tinha 6 títulos brasileiros nessa época. Ainda não tinham reconhecido, né, os Robertão da vida, não tinha acontecido nada daquela história de fax. Então, só valia os Brasileirão de 71 para cá. E o São Paulo era quem mais tinha, o São Paulo tinha 6. Então a gente era o maior campeão mundial, o maior campeão continental e o maior campeão brasileiro. Entre todos os times brasileiros a gente estava no topo de tudo. Nessa época o São Paulo não atrasava salário, o São Paulo pagava em dia, era um exemplo. Os jogadores que vinham da Europa para se tratar no Brasil, eles escolhiam o CT do São Paulo, escolhiam um Refis para curar lesões. Era melhor você se tratar no Refis no São Paulo do que na Europa. O São Paulo era referência mundial em recuperação de atleta. O São Paulo estava muito bem. E para melhorar, o Morumbi na época era um dos estádios mais modernos do Brasil. Muita coisa mudou, né? Aquele São Paulo que estava no topo de tudo, que era realmente o soberano, hoje em dia é um time completamente decadente. A gente pode falar que o pior ano do São Paulo é sempre o próximo. Porque vamos lá, vamos ver como é que está o São Paulo hoje em dia. Era o melhor time do Brasil na época? Hoje o time do São Paulo está longe de ser o melhor. O time do São Paulo é para brigar por uma vaguinha de Libertadores ali com muito sacrifício. O São Paulo tinha uma administração top que não atrasava salário? Hoje em dia não é bem assim. A dívida do São Paulo cresce a cada ano. O São Paulo deve salário, tem dificuldade para pagar as coisas e aí os jogadores acabam não rendendo, né? Porque você imagina, né, uma administração que não paga salário e ainda contrata jogador para chegar ganhando uma fortuna, como é o caso do Oscar. Aí você tá lá no São Paulo há alguns anos e você não recebe salário em dia. E você vê um cara chegar para ganhar muito mais do que você fala, ué, não tem dinheiro para me pagar, mas tem dinheiro para chamar esse cara aí? Não tem time que rende desse jeito, né? E é isso que o São Paulo faz. O São Paulo é completamente amador hoje em dia. E a gente vai lá, vamos falar do CT do São Paulo, né? O São Paulo tinha um Refis ali que era referência mundial. Hoje em dia, o departamento médico do São Paulo é ridículo. É muito ruim o departamento médico do São Paulo. Essa é a verdade. Ninguém tem tanto jogador contundido quanto o São Paulo. É um negócio impressionante. Os jogadores se machucam e não voltam mais. É uma vergonha. Há um tempo atrás, né, quando o Rogério Ceni era técnico de São Paulo, ele estava falando da estrutura tal do São Paulo que ele teve que pedir para encher a piscina. Ele via jogador sair mais cedo da recuperação porque os caras dispensavam. Então o que aconteceu, né, com o São Paulo, que era um time sério, era um time bem administrado, com estrutura, e virou um lixo. Essa é a verdade, o São Paulo hoje em dia virou um lixo. Aí a gente vai ver o São Paulo tomar 6-0 do Fluminense, e na mesma semana o São Paulo perde o topo da América entre os times brasileiros, porque o São Paulo estava ali entre os tricampeões e agora a gente tem o Flamengo que é tetra. Só para vocês terem uma ideia, quando o São Paulo conseguiu ser tricampeão da Libertadores, o Flamengo tinha só uma Libertadores. Agora o Flamengo tem 4 e a gente está com 3. O Flamengo também passou a gente em quantidade de Brasileirão. A gente está sendo atropelado. Ah, mas em 2008
o São Paulo não tinha Copa do Brasil e hoje tem. É verdade, só que na época a Copa do Brasil não tinha o valor que tem hoje. Na época, o time que conseguia ir para a Libertadores não jogava a Copa do Brasil, então não era um título importante, né? Era o que sobrava para quem não ia para a Libertadores. E o São Paulo estava sempre na Libertadores, então o São Paulo dificilmente jogava a Copa do Brasil. O São Paulo só jogava a Copa do Brasil quando estava num ano ruim. Então, é por isso que o São Paulo não tinha Copa do Brasil naquela época. Mas vamos lá, né? Já falei que o São Paulo já não é o brasileiro com mais Libertadores, já não é o brasileiro com mais títulos brasileiros. A única coisa que sobrou são os 3 mundiais, que até isso estão tirando da gente, né? Porque o Mundial agora virou Intercontinental, agora que a gente tem o Super Mundial. Então ninguém mais é campeão mundial, só o Chelsea. Então nem isso a gente pode bater no peito e falar mais. O Morumbi, que em 2008 era um dos estádios mais modernos do Brasil, parou no tempo, assim como todo São Paulo parou no tempo. Então hoje a gente tem arenas muito modernas no Brasil. Em todos os estados tem várias arenas ali, estádios muito modernos, e o Morumbi parou no tempo. Então realmente fica difícil, né? O São Paulo precisa acordar para a vida. Porque um time como o São Paulo, que era um exemplo de gestão, não pode estar hoje devendo mais de 1 bilhão. Isso é ridículo. Deixar o São Paulo chegar nesse ponto, o São Paulo, que sempre foi exemplo, chegar nesse ponto é muito humilhante. O São Paulo não bota mais medo em ninguém. Vocês têm noção disso? O São Paulo sempre botava medo nos adversários. Agora o São Paulo vai jogar, os caras já não têm medo de São Paulo. Olha aí o Fluminense enfiando 6 no São Paulo. Outro tempo aí, 2 anos, 3 anos atrás, o Internacional goleou a gente no Morumbi. O Palmeiras goleia a gente. Isso é uma vergonha, o São Paulo não pode continuar assim. E o pior é que quando você vê as pessoas que estão ali na linha de sucessão do poder do São Paulo, é tudo farinha do mesmo saco. Não vai mudar. Por isso que eu falo, a única solução para o São Paulo, na verdade a única tentativa de uma solução para o São Paulo é virar uma SAF. Para talvez tentar alguma coisa diferente. Porque se for depender sempre das mesmas pessoas que estão lá, né, os cardeais do São Paulo, que nunca mudam, são sempre os mesmos, nada vai mudar no São Paulo, vai ser essa bosta para sempre. Então ou o São Paulo vira uma SAF para tentar mudar alguma coisa, ou vai continuar um lixo. E eu digo para vocês, esse ano foi ruim, ano que vem tende a ser pior. Porque o meu medo é que ano que vem seja o ano do rebaixamento do São Paulo. E aí, pelo amor de Deus, né? Aí acabou, aí fecha as portas. Porque não é possível o São Paulo estar numa fase tão desgraçada, não é possível que o Mirassol tenha uma estrutura melhor do que a nossa. O Mirassol, que nem divisão tinha uns anos atrás, ele tem uma estrutura e um departamento médico melhor que o do São Paulo. Isso é ridículo. É mérito do Mirassol? Pô, legal, mas o São Paulo não pode ficar atrás do Mirassol. Então, realmente, eu quero que o São Paulo mude, eu quero que o São Paulo volte a ser protagonista no futebol brasileiro. Volte a ser aquele time moderno, aquele time que as pessoas têm até inveja, falar, nossa, o São Paulo é foda, o São Paulo tem dinheiro, o São Paulo é organizado, o São Paulo tem um timaço, o São Paulo ganha tudo. Eu quero esse São Paulo de volta, porque o São Paulo de hoje em dia é um São Paulo que irrita, é um São Paulo que dá raiva. Na verdade, a única coisa boa de toda essa fase ruim do São Paulo é que a torcida do São Paulo melhorou muito. Porque na época que o São Paulo estava bem, a torcida do São Paulo era muito ruim. A torcida do São Paulo só ia na fase boa, só quando estava ganhando, e olhe lá. Só que nesses anos a torcida do São Paulo aprendeu a sofrer, né? Então o torcedor do São Paulo de hoje em dia é um torcedor que ama de verdade o São Paulo, né? Então se tem um lado bom de tudo isso é que a gente melhorou demais a nossa torcida, só ficou quem ama o São Paulo. Mas de resto a gente pode voltar a ser protagonista, né? Pelo amor de Deus. Não sei o que você acha sobre isso, deixa a sua opinião nos comentários e vamos torcer pro São Paulo melhorar, porque do jeito que tá, não pode continuar, senão a gente vai acabar sendo rebaixado e aí, meu amigo, aí fudeu de vez, né?